Salmo capítulo 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem, famintos e sedentos. Desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa, e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos de aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos do coração. Caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida, e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça, e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor, e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios, e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo, e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos, e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água, e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu, mas tornaram a reduzir-se, e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado, para um alto retiro. Ele prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio, por toda parte, fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas, e considere as misericórdias do Senhor.
Salmo capítulo 108. Firme está o meu coração a Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Disse Deus na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça, Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Salmo capítulo 109. Ó Deus, o meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas, e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor, me hostilizam. Eu, porém, orava. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com ódio. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo o que tem, lance mão o usurário. Do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica. Penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre, e como o cinto com que sempre se cinge. Tal seja, da parte do Senhor, o galardão dos meus contrários e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome. Livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Porque estou aflito e necessitado, e dentro em mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina. Sou atirado para longe, como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, meneiam a cabeça. Socorre, Senhor Deus meu. Salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos. Que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa.
Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como uma túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvá-lo-ei no meio da multidão, porque eles se põem à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. 1 Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, Ur e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e a Laade. São essas as famílias dos Zoratitas. Esses foram os filhos do pai de Etã, Jezreel, Isma e Idbas, e era o nome da irmã deles, Azeleopone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uzá. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrate e pai de Belém. Azur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres, Ela e Naará. Naará deu à luz a Uzão, a Éfer, a Temeni e a Astari. Esses foram os filhos de Naará. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, Oxalá me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Esse é o pai de Estom. Estom gerou a Bet Rafa, a Pazea e a Teína, pai de Ir-Naás. Esses foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías. Um filho de Otniel, Atate. Meonotai gerou a Ofra, e Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zifa, Tíria e Azareel. Os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Foram os filhos de Bítia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher, judia, deu à luz a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanua. Os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Amnon, Rina, Bet-Anã e Tilom. E os filhos de Izi, Zoete e Beni-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em linho, em casa de Asbeia, como ainda Joquim, e dos homens de Cozeba, de Joás, de Sarafe, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazubi-Leém. Esses registros são antigos. Esses eram oleiros, e habitantes de Netaim e de Gederá. Moravam ali com o rei, para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibzão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Amuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias como os filhos de Judá.
Habitavam em Berseba, em Moladá, em Azar-Sual, em Bila, em Azem, em Tolade, em Betuel, em Ormá, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saaraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades até Baal. Essas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Mesobabe, Janleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jaacobá, Jesuaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sifi, filho de Alom, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cão. Estes, que estão registrados por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derrubaram as tendas e feriram os meunitas que se encontraram ali. Os destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filhos de Izi. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitam ali até o dia de hoje.